Bom, irmãos, hoje nós vamos continuar o nosso assunto de atributos de Deus. Na aula passada, nós começamos a ver esses atributos, essas características de Deus, especialmente aqueles atributos chamados de incomunicáveis, aquelas características que só Deus tem. E nós vimos algumas delas. Nós vimos a simplicidade, a unidade, nós vimos a infinidade de Deus, ou infinitude, que se aplica ao espaço, chamado de onipresença, se aplica ao tempo, chamada de eternidade, e assim por diante. Nós não falamos de todos os atributos incomunicáveis, porque nós não temos tempo para isso. Existem diversos, mas nós selecionamos aqueles que são os principais. Hoje faremos a mesma coisa. Nós trabalharemos os atributos comunicáveis de Deus, e nós fizemos aqui uma seleção daqueles que, de certa forma, são os principais. Faltarão alguns, de fato, mas eu creio que com esses que nós selecionamos, já será possível entender um pouco desses atributos comunicáveis de Deus. Lembrando que os atributos incomunicáveis são aquelas características que só Deus tem, Ele não compartilha com ninguém. Só Deus é eterno, só Deus é autoexistente, só Deus é onipresente e assim por diante. Os atributos incomunicáveis enfatizam essa transcendência de Deus, essa diferença, essa exaltação total e suprema de Deus sobre a criação. Enquanto isso, os atributos comunicáveis são aquelas características que Deus, de certa forma, comunica, compartilha conosco. É claro que Ele não compartilha a totalidade desses atributos, dessas características, mas nós temos, de certa forma, em alguma medida, essas características. Por exemplo, nós vamos falar hoje do conhecimento de Deus. Deus conhece as coisas de modo total, nós não. Nós conhecemos sim, de modo real, mas não exaustivo. Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, ele dizia que nós podemos falar coisas de Deus em três formas. Primeira, havia afirmationes, que é a forma de fazer afirmações sobre Deus. Deus é isso, Deus é espírito, Deus é luz e assim por diante. A segunda forma é a via negationes, que é a via de negação. Deus não é isso, Deus não é aquilo. A terceira via, ele chama de via eminentia, que é pegar coisas da nossa experiência humana e multiplicar a milésima potência. Ou seja, se nós podemos conhecer alguma coisa, se nós podemos amar alguma coisa, multiplique isso pelo infinito. É o que Deus tem. Quando falamos dos atributos comunicáveis, a gente parte por esse caminho. O caminho de ver que na nossa vida nós temos certas características que vêm de Deus, que são comunicadas de Deus para nós, mas que em Deus são infinitas, são perfeitas. Lembra que na aula passada nós falamos que Deus é infinito em seu ser e em suas perfeições? Se nós conhecemos de modo limitado e finito, Deus conhece infinitamente todas as coisas. E assim por diante. Deus ama infinitamente, Deus é bondoso infinitamente, e assim por diante. Então nós vamos falar hoje sobre os atributos comunicáveis que enfatizam a imanência de Deus. A imanência é a proximidade de Deus da criação. Sendo próximo de nós, especialmente dos seres humanos, que são imagem e semelhança de Deus, Ele compartilha conosco alguns atributos. E para a gente entender melhor esses atributos comunicáveis, nós faremos aqui três divisões que eu quero que você preste atenção como a gente faz isso. Nós dividimos os atributos comunicáveis em três grandes blocos. O primeiro bloco são os atributos mentais, que se referem a, entre aspas, inteligência de Deus. Segundo os atributos, segunda característica ou categoria, são os atributos morais, que se referem a como Deus interage com os seres pecadores. E a terceira categoria são atributos de propósito, como Deus faz valer aquilo que Ele decreta e como Ele faz isso acontecer. Essa divisão, irmãos, ela é uma divisão apenas pedagógica, tudo bem? Assim como atributos comunicáveis e incomunicáveis, a Bíblia não usa essa linguagem. É apenas uma forma de nós tentarmos dividir e categorizar o conhecimento que Deus revela de si mesmo na Bíblia, tudo bem? Nós vamos começar com os atributos mentais
falando do conhecimento de Deus. Como eu disse, Deus é aquele que possui conhecimento pleno. E nós temos alguns textos bíblicos que nos mostram isso. Veja, por exemplo, 1 João 3:20. Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. A expressão grega para todas as coisas, sabe o que significa? Todas as coisas. Nada fica fora. Deus conhece todas as coisas do universo, visíveis e invisíveis, conhecidas pelo ser humano e desconhecidas pelo ser humano. Deus conhece tudo. Outro texto, esse que talvez seja o grande texto que trabalha a questão do conhecimento de Deus, Salmo 139, do 1 ao 6, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. O salmista falou uma coisa interessante aqui. Antes que a palavra chegue à minha boca e saia, antes que eu vocalize alguma coisa, Deus já sabe. E se você já teve a experiência de controlar sua língua, sabe? Você quer falar alguma coisa e aí você dá aquela segurada e não sai. Você não falou, mas Deus sabe. Ou seja, Deus conhece as coisas reais que existem e as coisas possíveis. Deus conhece todas as ramificações de todas as possibilidades da vida. Tudo, o real e o possível. Outro texto, 1 Coríntios 2:11. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Veja que interessante. Na aula passada nós falamos que Deus é infinito, em seu ser e em suas perfeições. Mas Deus conhece totalmente o seu próprio ser. Deus, que é infinito, tem conhecimento total da infinidade do seu ser. Percebe isso? Nós que somos finitos não conhecemos a totalidade do nosso ser. Nós não conhecemos. Seja na nossa mente, nas nossas motivações, no funcionamento do nosso cérebro, nós não conhecemos tudo sobre a gente. E olha que nós somos finitos. Não seria uma tarefa impossível. Agora Deus, sendo infinito, conhece totalmente a infinidade do seu ser. Se Ele conhece o infinito do seu ser, quanto mais a criação que é finita. Então veja a extensão do conhecimento de Deus. É por isso que eu gosto bastante da definição do N. Gruden, na sua teologia sistemática, sobre essa questão do conhecimento de Deus. Ele define assim: Deus conhece plenamente a si mesmo e a todas as coisas reais e possíveis em um ato simples e eterno. Deus conhece todas as coisas em um ato simples e eterno. O que isso quer dizer? É que Deus, desde a eternidade, conhece tudo sobre tudo. Deus não está aprendendo. Deus não está adquirindo informação. Porque se Ele adquirisse informação, nós teríamos que admitir que em algum momento da existência de Deus, Ele não foi onisciente. Porque onisciência é conhecer tudo sobre tudo. Se Deus está aprendendo, Ele não é onisciente. E a onisciência é um dos atributos do Deus da Bíblia. Então Deus conhece todas as coisas desde a eternidade. Antes de criar a primeira estrela, Ele já sabia todo o funcionamento do universo, todas as possibilidades da sua escolha de vida. Deus conhece todas as coisas. Nós chamamos isso de onisciência. Onisciência vem da junção de duas palavras. Omni significa tudo e scientia, conhecimento. Deus sabe tudo sobre tudo. É um conhecimento infinito, eterno. Isso deveria, apenas aplicando aqui para nós, deveria nos consolar e nos assustar ao mesmo tempo. Deus sabe tudo sobre você. Conhece a tua dor, teu sofrimento e assim por diante. Mas também conhece teus pecados, as suas motivações. Aquilo que ninguém vê, Ele vê. Hebreus diz para nós que todas as coisas estão nuas
e patentes diante daquele que nós deveremos prestar contas. Então Deus conhece todas as coisas, todas as coisas. Esse é um atributo comunicável de Deus. Um outro, irmãos, ligado ao conhecimento, é o atributo da sabedoria de Deus. Sabedoria. E sabedoria não está ligada à inteligência. Na nossa própria experiência, a gente sabe disso, né? Tem gente muito estudada, muito capaz academicamente, intelectualmente falando, que toma péssimas decisões. E tem gente que não tem estudo e que tem uma sabedoria para lidar com as coisas da vida. O que é sabedoria então? Sabedoria não é conhecimento intelectual. Sabedoria é a aplicação de informações do melhor jeito, na melhor maneira, no melhor tempo. Isso é sabedoria. E Deus tem isso de modo perfeito. Veja o que diz, por exemplo, Jó capítulo 12, verso 13. Deus é quem tem sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Outro texto, Romanos 11, 33 a 36, muito conhecido. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Deus é um Deus sábio. E nós podemos ver isso de modo prático em duas instâncias. A primeira instância é a criação. A criação manifesta para nós a sabedoria de Deus. Já foi muito dito que toda a vida, tanto a vida da fauna e da flora, quanto a vida humana, ela existe por conta de um ajuste fino de diversos elementos. Se você muda alguma coisa nesse ajuste de inúmeros elementos, a vida humana, a vida natural seria impossível. Deus ajusta tudo para que haja vida. Não só na criação, mas também na nossa própria vida, na nossa própria história. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus é tão sábio, como eu já disse aqui em alguma pregação, e tão soberano, que Ele sabe usar as coisas boas e ruins da nossa vida, até mesmo o nosso próprio pecado, para no final concluir o seu plano e trazer bem para nós. Isso é sabedoria. De tal forma que o Wayne Grudem, mais uma vez, define a sabedoria de Deus da seguinte forma: a sabedoria de Deus refere-se ao fato de que Ele sempre escolhe os melhores propósitos e os melhores meios para alcançá-los. Essa definição vai além da ideia de Deus conhecer tudo e especifica que as decisões de Deus sempre são sábias, isto é, sempre trarão excelentes resultados pelos melhores meios possíveis na perspectiva absoluta de Deus. Isso é importante, porque se você olha para a sua história, para o seu sofrimento, para o mal que há no mundo, você vai falar: tem alguma coisa errada. Se Deus é sábio e escolhe os melhores meios, os melhores propósitos, por que tem guerra, por que tem fome, por que tem maldade no mundo? E isso é porque nós olhamos e interpretamos a vida, como disse o pastor Ricardo há pouco, na nossa perspectiva humana. Agora, na perspectiva perfeita, absoluta, eterna de Deus, de onisciente de Deus, Ele está fazendo as melhores coisas usando os melhores meios. E isso significa até usar o sofrimento. Até o sofrimento, na perspectiva de Deus, é o melhor meio. O pastor Ricardo pregou agora sobre José, não é? José fala assim para os seus irmãos em certa conversa: vocês planejaram tudo para o meu mal, mas Deus planejou para o meu bem. E a expressão hebraica lá é exatamente a mesma. Vocês fizeram um plano, Deus fez um plano. O que vocês não sabiam é que o que vocês planejaram estava dentro do plano de Deus. Outro exemplo, lá em Atos capítulo 2, Pedro pregando, ele fala assim: que vocês crucificaram o Senhor, o Messias, de acordo com a presciência e propósito de Deus. Os homens planejaram a morte do Messias, mas não sabiam que essa morte terrível já era plano de Deus.
Então Deus é sábio porque Ele consegue, na sua sabedoria infinita, determinar os melhores propósitos e os melhores meios para isso também. Deus é sábio, infinitamente sábio. Até que alguma dúvida, irmãos? Tranquilo? Beleza, né? Que sem muita novidade. Outro atributo mental, se nós podemos usar essa terminologia, né? Fidelidade. Fidelidade aqui não é apenas sinônimo de ser leal à sua palavra e leal a alguém. Fidelidade aqui também tem um sentido de veracidade. Deus é a fonte de toda a verdade e o padrão supremo de toda a verdade. Veja o que diz aqui, Deuteronômio 32, verso 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Dizer que Deus é fiel, normalmente é usado nesse sentido, né? Deus é leal ao seu compromisso, Deus é leal à sua palavra, e isso é verdade. Mas Deus é fiel e veraz. A veracidade é um atributo de Deus, ou seja, tudo que é verdade na vida é verdade porque está em conformidade com o ser de Deus. Já dizia Agostinho, toda a verdade é verdade de Deus. Jesus, conversando com Pilatos, disse: todo aquele que escuta a verdade ouve a minha voz. Ou seja, se Deus governa sobre todas as áreas da existência, Deus determina o funcionamento de todas as coisas. E quando a ciência descobre uma coisa que é verdade, só é verdade porque Deus determinou que fosse assim. Ou seja, a verdade em qualquer campo, ciência, economia, política, teologia, qualquer área, uma verdade só é verdade porque está em concordância com o ser de Deus e com como Deus determinou o universo ser. Deu para entender? Então uma coisa é mentira porque não concorda com Deus. Uma coisa é verdade porque está em concordância com o que Deus determinou que as coisas fossem. Isso significa, irmãos, que Deus determina todas as coisas e o funcionamento de todas as coisas. O Albert Wolters, um autor que eu gosto muito, lá no seu livro Criação Restaurada, ele fala que, em certo sentido, o papel de um cristão é ler a Bíblia e identificar os padrões que Deus determinou em todas as áreas e aplicá-las. Simplesmente isso. Você é um advogado? Você é um político? Você é um médico? Você é um professor? Você é um músico? Como é que a Bíblia diz que você deve interpretar a sua profissão e agir na sua profissão? Leia, descubra e obedeça. É basicamente isso. Por quê? Porque Deus determinou o funcionamento de todas as coisas. Como diz aqui o Herman Bavinck na sua dogmática, Ele é o Deus real, verdadeiro, em contraste com os deuses falsos, os ídolos, que são futilidades, e que como tal, Ele sempre manterá suas palavras e promessas, e provará que elas são verdadeiras, de modo que Ele será visto como completamente fiel. Ele não é um ser humano para que possa mentir ou mudar de opinião. Tudo que procede dele tem o selo da fidelidade. Mais uma vez o Gruden: a fidelidade de Deus indica que Ele é o Deus verdadeiro e que todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são verdadeiras e se constituem parâmetro definitivo de verdade. Jesus, em João 17,17 disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra é o parâmetro de verdade, porque Deus é o Deus veraz, o Deus fiel. Fiel porque Ele é o padrão de conhecimento, e fiel porque Ele é leal à sua palavra, leal ao seu pacto, leal às suas promessas. Ok, irmãos, alguma dúvida? Pergunta retórica para eu beber água. Alguém tem alguma dúvida sobre esses atributos mentais que nós trabalhamos aqui? Tranquilo? Então a gente vai trabalhar agora os atributos morais de Deus. Dentre os atributos morais, eu selecionei 3. Eu tive que tirar alguns, tá? Tirei retidão, tirei zelo e assim por diante. Selecionei aqueles que são os mais citados talvez na palavra de Deus.
bondade, amor e ira. Esses são talvez os principais atributos morais de Deus. Nós vamos começar pela bondade. Bondade, vamos lá. A palavra de Deus apresenta a Deus como bom. E o que é uma coisa boa? Depende muito do padrão, não é? Se eu falar para você que um bolo é bom, eu quero dizer o quê? Que o bolo é gostoso. Se eu falar que um motorista é bom, eu estou querendo dizer que ele dirige bem. Se eu disser que um advogado é bom, eu quero dizer que ele tem boa argumentação, que ele age de acordo com a lei e assim por diante. Se eu falar que uma pessoa que ajuda os pobres é boa, eu quero dizer que essa pessoa é generosa. Então perceba que bondade, ela tem uma ampla gama de significados. E a Bíblia, ela usa essa gama gigantesca de significados para definir um pouco a bondade de Deus. Eu trouxe para vocês 2 textos aqui. O primeiro, Marcos 10, verso 18. Jesus dizendo: ninguém é bom a não ser um, que é Deus. É claro que esse texto está dentro de um contexto, de uma conversa de Jesus, mas eu quero só apontar aqui para você o seguinte: Deus é bom de modo absoluto, infinito. Deus é bondade. O ser humano pode ser bom, mas Deus é bom por excelência. Deus é bom de modo infinito. Veja o que diz o Salmo 145, verso 9: o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Deus é bom. Como diria o puritano Stephen Charnock, nesse capítulo do seu livro Discurso sobre a Existência e Atributos de Deus, nesse livro que é só um capítulo, A Bondade de Deus, ele fala assim: Ele é bom, é a própria bondade, é bom em si, bom em sua essência, bom no mais alto grau, possuindo tudo o que há de belo, excelente, desejável. Deus é o sumo bem, porque Ele é o bem primeiro. O que quer que seja a bondade perfeita é Deus. O que quer que seja verdadeira bondade em qualquer criatura é uma semelhança refletida de Deus. Aliás, se você quer pensar um pouco sobre a bondade de Deus, compre esse livro, faça esse favor para você mesmo. São 200 páginas incríveis que vai abrir sua mente sobre esse atributo tão maravilhoso de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus é bom, ela enfatiza para nós algumas coisas, e eu quero trabalhar com vocês isso. Primeiro, dizer que Deus é bom enfatiza a sua perfeição moral. Deus é bom, Deus não tem malignidade, não tem mácula, Deus é perfeito. Então, em vários momentos, a Bíblia trata a Deus como bom porque Ele é perfeito. Deus é santo. Então, em alguns momentos, bondade é sinônimo de santidade e de pureza. Depois, em outros textos, bondade é sinônimo de generosidade. O texto que nós acabamos de ler é isso, faz isso. Deus é bom para com todos, a sua compaixão se estende por toda a sua criação. Ou seja, Deus é generoso. E eu quero pensar com você um pouco sobre isso. Veja bem, Deus criou o ser humano dependendo de alimentos, certo? Se você não come, você morre, basicamente, não é? Agora, Deus poderia ter criado alimentos sem gosto, não é verdade? Já viu aquele filme Matrix? Se você não viu, você está atrasado, são 20 anos de filme, tá? Lançou em 1999, então não é spoiler, tá? Lá no filme, depois que o Neo, o personagem principal, é retirado daquela programação de computador, ele vai para o mundo real, lá na nave Nabucodonosor, e aí ele come uma gororoba horrível. E aí um dos tripulantes da nave fala assim: olha só, isso aqui é horrível, parece um vômito, mas tem todos os nutrientes necessários para que a gente sobreviva. Ele fala isso. E aí ele, bom, tá bom, né? Se é para viver, vamos comer essa coisa horrível. Deus podia ter feito isso. Deus podia ter dado comida para nós que não fossem gostosas. Se a questão é o sustento do corpo, o gosto é um bônus. Mas Deus é tão generoso que Ele fez milhares de frutas deliciosas, diferentes,
cítricas, doces. E mais, ele colocou na natureza elementos que, quando misturados, tornam um gosto ainda melhor. Imagina isso, irmãos, agora, olha, quase 11 horas da manhã, pensa no tomate, que quando é retirado do seu extrato, faz aquele molho maravilhoso, que quando é derramado sobre a massa, que é basicamente farinha e ovo junto lá, dá aquela macarronada maravilhosa. Oh, glória a Deus! O que é isso? É generosidade. Quer ver outro exemplo? Deus não tinha necessidade de fazer um mundo belo. Tantas flores bonitas, tantas paisagens maravilhosas. É necessário para a sobrevivência do ser humano? É necessário para a salvação do ser humano? Não. Por que ele fez então? Flores lindas, árvores lindas, paisagens lindas. Porque ele é generoso. Porque ele queria que a sua criação visse aquilo e se deleitasse. Olha que coisa linda que Deus fez. Olha esse pôr do sol, olha esse nascer do sol, olha esse céu estrelado. Deus é generoso. E tudo que nós temos na vida, de gosto, de beleza, pensa na música. A música é uma manifestação da generosidade de Deus, que Ele deu capacidade para seres humanos fazerem obras tão maravilhosas. Deus é generoso. Ele é bom no sentido de ser generoso. Outra coisa, em outros textos, a bondade de Deus é sinônimo de misericórdia. E misericórdia é basicamente não dar a alguém o que essa pessoa merece. Isso é misericórdia. É suspender o juízo, é suspender o julgamento, é suspender a punição. Isso é misericórdia. A bondade, a misericórdia de Deus é uma ramificação da sua bondade. Ele é bom, por isso, como diz o Salmo 103, Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, porque Ele é misericordioso. Porque se Ele fosse tratar a gente de acordo com os pecados, irmãos, aí não ia ser Deus, ia ser Zeus, só jogando trovão. Pecou, morreu, pecou, morreu. Mas não, Deus é misericordioso. Deus também é paciente. A bondade também é tratada em alguns textos como paciência. O que é paciência? É olhar para alguém que está desobedecendo e, ao invés de puni-lo na hora, dar mais tempo, esperar um pouco. Deus é paciente. Deus não sai matando todo mundo. Por quê? Ele é longânimo, Ele é paciente. E por quê? Porque Ele é bondoso. Outra manifestação da bondade de Deus, a graça. Graça também é uma manifestação da bondade de Deus. E o que é graça? Se misericórdia é não dar para alguém o que alguém merece, graça é dar para alguém o que alguém não merece. São dois lados da mesma moeda. Misericórdia, não dar o que alguém merece. Graça, dar o que alguém não merece. Deus nos dá não só a salvação, irmãos. Não só a salvação é imerecida. Qualquer coisa é imerecida. Qualquer bênção é imerecida. Você está vivo aqui hoje é imerecido. Por quê? Porque você, por natureza, é um inimigo de Deus. É um pecador que se rebela todos os dias contra Deus. E mesmo depois de ser salvo por Jesus, ser reconciliado, se tornar filho de Deus, você continua sendo rebelde às vezes. Não é verdade? E Deus, sendo bondoso, continua derramando coisas que você não merece. Por quê? Porque Ele é bom. Ele é bondoso. Então a palavra de Deus deixa para nós de modo muito claro que Deus é bondoso. De modo especial, essa bondade se revela na misericórdia e na graça. Como diz o Wayne Grudem, mais uma vez citando aqui ele, a misericórdia e a graça de Deus podem ser vistas como aspectos específicos da bondade de Deus. A misericórdia de Deus indica bondade dirigida àqueles que estão em tristeza e sofrimento. A graça de Deus indica bondade dele dirigida àqueles que só merecem castigo. Então Deus é bom. Ele é generoso, Ele é paciente, Ele é misericordioso, Ele é perfeito, Ele é gracioso. Deus é bom. Um outro atributo comunicável de Deus, dentro daquela categoria moral, é o atributo do amor. Alguns teólogos dizem que o amor também é uma ramificação
da bondade de Deus. Eu acredito que o amor de Deus é um bloco tão importante na Bíblia, que eu acho que é melhor separá-lo da bondade. É um bloco muito grande para a gente só incluí-lo como uma ramificação da bondade. Aliás, João capítulo 5 fala que Deus é amor, 1 João capítulo 5. E o texto bíblico mostra para nós que Deus ama. E normalmente a diferença entre bondade e amor é basicamente assim: a bondade vai se referir à criação de modo geral, incluindo o ser humano como criatura. O amor vai se referir ao ser humano como imagem e semelhança de Deus, e como Deus interage com esse ser que é a sua imagem e semelhança, mesmo sendo um inimigo dele. Então o amor, ele tem essa particularidade. Ele se refere basicamente à interação de Deus com seres humanos. Veja, por exemplo, mais uma vez esse texto que nós já lemos: a sua compaixão alcança todas as criaturas. Outro texto, Mateus 5, 45, 44, 45. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol, sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Jesus aqui nos diz para sermos parecidos com o nosso Pai. E o nosso Pai abençoa em amor quem o serve e quem não o serve, quem é crente e quem não é crente. Lá em Atos 17, Paulo fala assim, que Deus não se deixou sem vestígio, porque Ele tem enchido o nosso coração de alegria e nos dado chuvas e colheitas. Uma vez eu vi um pregador dizendo assim: poxa vida, Deus podia facilitar, né? Ia ser tão mais fácil que se quem não fosse crente vivesse só na miséria, na tristeza, na angústia, ia ser mais fácil. Eu, como pregador, ia falar assim: ó, tá vendo porque você está assim? Porque você não é crente. Vem para Jesus. Aí Deus complica as coisas. Deus complica, por quê? Porque Ele é amoroso e gracioso, e Ele dá felicidade, dá fartura, até para quem o odeia. A gente não faria isso, mas Deus faz porque Ele é amor, Ele é bondoso, não é? Outro texto aqui, que vai aparecer para você em instantes. Vai aparecer, com fé vai aparecer. Pronto, apareceu, peraí, foi demais. Peraí aqui, pronto, deixa eu voltar aqui, pronto. Apocalipse 1, 5 e 6. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Nós lemos 3 textos aqui, e esses 3 textos mostram aplicações ou manifestações do amor de Deus em 3 instâncias diferentes, e daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas antes, eu quero definir o que é o amor de Deus, e para isso eu trago a definição do Jack Cottrell, que eu gosto muito dessa definição. Ele fala assim: o amor de Deus é a sua afeição autodoadora pelas criaturas portadoras da sua imagem, e seu interesse altruísta pelo bem-estar delas, o que o leva a agir em favor delas para a felicidade e prosperidade delas. Eu acho essa definição perfeita. A afeição autodoadora, isso é amor, não é? Amor é se doar, amor é se sacrificar. Deus, sendo amor, Ele se doa para criaturas portadoras da sua imagem, ou seja, os seres humanos, e Ele busca de modo altruísta, Ele busca sem querer troca, sem fazer barganha, Ele busca o nosso bem, porque Ele é amor. Quando nós amamos alguém, nós estamos espelhando esse amor de Deus, só que a diferença é que normalmente nós amamos quem nos ama, quem nos faz bem. Aliás, Jesus disse isso, né? Se vocês amam quem ama vocês, qual que é a recompensa? Os pagãos também fazem isso. O ser humano, em seu estado natural, só ama quem ama, não é? Deus não é assim. Deus é um Deus amoroso. Diz para vocês que
Deus manifesta esse seu amor em 3 instâncias. Vamos lá, vamos ver essas instâncias aqui. A primeira é um amor universal por todas as coisas. E aqui, isso de certa forma se confunde com a bondade de Deus. Deus ama a sua criação. Deus se deleita em sua criação. Gênesis fala que Deus viu todas as coisas e viu que eram boas. Então Deus ama a criação. Por isso, o cristão deveria ser alguém também que ama a criação. O cristão não devia jogar lixo na rua, não devia matar bicho, maltratar gato. Deus não gosta disso, tá? Deus ama o gatinho que você odeia. Aliás, se você já fez isso, peça perdão, tá? É pecado maltratar bicho, né? É pecado. O cristão deveria ser alguém com consciência ambiental, não como uma mera causa, mas porque Deus ama a criação. Deus tem prazer na criação. E qual que é a coroa da criação? O ser humano. Jesus mesmo disse, não é? Ele faz essa comparação. Vocês não valem muito mais do que pardais? Né? E aí eu abro um parênteses. A gente vive numa época, irmãos, que as pessoas estão amando animais na mesma medida que seres humanos, ou mais. E olha só, eu não sigo quase ninguém aqui da igreja, não sigo muita gente no Instagram, então não é recado dado, tá? Se calhar, calhou, tá? Agora o que tem de gente que publica foto de gato, de cachorro, meu filho, minha filha, não é. Ah, mas eu amo como se eu fosse mãe. Não, você não é mãe do bicho, você não é pai do bicho. Bicho é lindo, é maravilhoso, mas é bicho. É bicho. E aí, para piorar, eu já li várias postagens assim, de gente crente, tá? Quanto mais amo meu cachorro, mais odeio gente. Ô irmão, você está de brincadeira, né? Não pode. Você tem que amar o que Deus ama. Deus ama os bichinhos? Claro que ama. Mas Deus ama mais bicho ou ser humano? Ser humano. Porque Deus não colocou sua imagem nos bichos. Deus colocou sua imagem no ser humano. Então não fica falando que o bicho é teu filho, tua filha. Aí tem gente que tem um filho mesmo, tá, filho? Aquela coisinha fofa chamada bebê. Tem um filho, aí compra um gatinho ou um cachorro. Agora a família está completa, 2 filhos. Não é. Não é. Eu estou brincando aqui, mas não é, gente. Não é. E esse pensamento, a gente acha que é besteira. Acha que é besteira. Mas isso vai moldando a nossa mente. Ah, gente é ruim mesmo. Gente é traíra. Cachorro é fiel. Meu cachorro nunca me magoou. É claro, ele só fala au. Ele vai falar para você assim, você é um pecador miserável, vai para a igreja. Tem um mês que você não vai para a igreja. Seu cachorro faz isso para você? Não. Aí é fácil amar, né? Não faz nada, só come, aí você faz carinho. Aí é fácil. Então assim, se Deus ama as suas criaturas, nós devemos amar também. Mas Deus tem um amor especial pelo ser humano, que é o meu segundo tópico aqui. Deus ama todos os seres humanos. Todos. Tudo bem? E daqui a pouco eu trabalho uma polêmica sobre isso. Mas sim, Deus ama todos os seres humanos. E o terceiro estágio, que é o estágio maior desse amor de Deus, é o amor de Deus pelo seu povo. Deus ama todas as coisas, Deus ama todas as pessoas, mas Ele ama de forma especial o seu povo, a sua igreja, os crentes em Jesus. Com você é a mesma coisa. Se você busca ser igual a Deus, você vai amar toda a criação, você vai amar todas as pessoas também, mas você não vai ter um carinho especial pelo seu filho? Não é verdade? Irmãos, com todo respeito, Miguel e você não tem comparação não, viu? Meu bebezinho, Miguel é a criança mais bonita que tem nessa igreja, constando os adultos também. Porque pai é pai. E se você que é pai tivesse aqui com o microfone, você ia falar a mesma coisa, não ia? Ah, meu filho é... Não estou mentindo? Porque você ama mais seu filho. É sangue do seu sangue. A igreja é família de Deus. Então Deus ama todas as coisas, todos os seres humanos, mas Ele tem um amor especial com o seu povo.
Nós chamamos isso na teologia de amor redentor ou redentivo. Deus envia o seu Filho para morrer pelos eleitos, pelo seu povo. E Deus ama de modo especial a sua igreja. E aqui a gente entra numa polêmica. Porque eu acabei de falar que Deus ama todas as pessoas. E tem muita gente que fala assim, não, Deus não ama todas as pessoas. Porque se quem não converte vai para o inferno, se quem não crê em Jesus está debaixo da ira de Deus, Deus não pode amar. Então, eu já ouvi dizendo, colegas meus pastores e teólogos, que Deus só trata com quem não crê em Jesus em sua ira. Deus odeia o pecador. Deus ama o crente, mas odeia o pecador. E eu acho essa uma afirmação complicada. É verdade que todo mundo que não crê em Jesus está debaixo da ira de Deus. Jesus fala isso, Jesus. Aliás, no mesmo capítulo que ele fala que Deus ama o mundo de tal maneira, João 3,16. Se você pula 20 versículos, versículo 36, Jesus fala assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Então, é verdade, a ira de Deus se dirige a todo pecador não arrependido. Mas lembra que nós falamos na aula passada sobre a simplicidade de Deus? Que os atributos não se dividem. Deus não tem uma parte que é amor, uma parte que é ira, uma parte que é justiça. Deus é totalmente amoroso, totalmente justo e assim por diante. Assim sendo, não dá para você dividir. Aqui é amor, aqui é ira. Deus é um ser simples, não é composto. Então eu não posso dizer que Deus interage com quem não é crente só em ira. Porque se fosse assim, seria só juízo, só inferno. Mas não, Deus também é gracioso e amoroso. Eu gosto muito dessa citação aqui do John Frame, em que ele trabalha isso. Ele fala assim: alguns calvinistas, e vocês sabem que eu não gosto desse termo, né? Mas enfim, hesitam em afirmar aos incrédulos: Deus ama você, porque pensam que Deus ama apenas os eleitos, e é impossível saber se o incrédulo qualquer é eleito. Porém, certamente estamos bem dentro dos parâmetros das Escrituras, quando indicamos aos não cristãos que Deus os tem amado de muitas maneiras, dando-lhes vida, saúde e diversas medidas de prosperidade. Deus deseja a salvação deles. Assim, há várias maneiras pelas quais Deus ama cada um, seja eleito ou não eleito. No entanto, o tipo de amor divino mais central à mensagem da Escritura é o amor de Deus ao salvar pecadores. Então, guarde isso para você. Tem muitos irmãos que eu respeito, que são amigos, que na evangelização hesitam em falar a frase Deus ama você ou Jesus te ama. Por quê? Eu não sei se esse cara vai ser salvo. Vai que ele vai para o inferno. Vou estar mentindo. E não, você não vai estar mentindo. Deus ama todas as pessoas de maneiras diferentes. O amor de Deus pelos seres humanos de modo geral é demonstrado na generosidade, na bondade, na beleza. Mas o amor demonstrado para os crentes é através da salvação e da redenção. Tudo bem? Trabalhando essa questão da impossibilidade de separar esses atributos, o Michael Horton fala assim, nessa citação maravilhosa que vai aparecer para você. Deixa eu voltar aqui. Pronto. À luz da simplicidade de Deus, nunca podemos colocar a soberania de Deus em oposição ao seu amor, ou o seu amor em oposição à sua soberania. Deus sempre exerce o seu poder, sua santidade, sua justiça e sua ira, bem como o seu amor e a sua misericórdia em conformidade com a sua bondade. A evidência mais clara da total coerência entre a bondade de Deus e a sua soberania, justiça, ira, retidão é a cruz de Cristo. Nela, com uma clareza incomparável, vemos quão longe Deus está disposto a ir a fim de ser coerente com todos os seus atributos na simplicidade do seu ser. A cruz é o testemunho mais claro da simplicidade de Deus, isto é, seu caráter não dividido e indivisível. Quando você olha para a cruz, o que você vê lá? A manifestação da ira de Deus somente? Não. A manifestação somente do amor de Deus? Não.
A manifestação somente da justiça de Deus? Não, é tudo isso. Tudo isso. Jesus é morto porque Deus odeia o pecado, Deus está irado com o pecador, mas Ele ama o pecador, mas Ele é justo, Ele tem que punir o erro. Então a cruz é essa convergência maravilhosa dos atributos de Deus. Então, não é errado, não é pecado você falar que Deus ama todas as pessoas. E talvez alguém nos comentários aqui do vídeo do YouTube vai falar: não concordo, pastor herege. Tudo bem, mas eu não consigo ver base bíblica para essa distinção. Deus odeia pecadores e Deus ama crentes. Não, porque, pense o seguinte: quando é que Deus decidiu amar você que é um crente, amar de modo redentivo? Quando é que Ele decidiu isso? Quando é que Ele decidiu salvar os pecadores? Quando? Antes da fundação do mundo, tá bom? Antes de criar todo mundo, todo o universo, Ele já decidiu amar você. Tudo bem? Mas você se tornou um filho perdoado de Deus não foi antes da fundação do mundo, foi quando você se arrependeu e creu. Tudo bem? Então a escolha soberana de Deus se manifesta no tempo e no espaço. Nesse período da sua vida que você nasceu até a sua conversão, você estava debaixo do amor ou da ira de Deus? Dos dois. Deu para entender? Então, essa divisão é mais frase de efeito do que bíblica. Já vi alguém dizendo assim, um pregador que eu gosto muito, um americano inclusive: a cruz não é o símbolo de quanto você é amado, a cruz é o símbolo de o quão você é pecador. É complicado fazer uma afirmação dessa, porque é verdade, eu sou tão pecador, tão miserável, que o Filho de Deus teve que ir para a cruz, é verdade, não está errado, mas Ele só foi para a cruz porque Ele me ama. Então não dá para fazer essas distinções, entende? Então Deus é amor, Ele ama toda a sua criatura, Ele ama sim as pessoas, ainda que essas pessoas se rejeitarem o amor dEle, vão ser punidas e vão para o inferno. E Ele ama de modo especial o seu povo, a sua igreja. Irmãos, alguma dúvida sobre isso? Algum comentário? Tudo bem? Vamos prosseguir então, temos mais alguns minutos de aula. Quero falar sobre um outro atributo de Deus que não é tão falado assim, o atributo da ira. Eu citei para vocês já esse texto, João 3:36. O texto fala assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Outro texto, talvez o texto mais famoso sobre esse atributo da ira de Deus, Romanos 1:18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Deus possui ira, indignação, santos. A ira é pecado? Não, porque se fosse pecado, Deus não teria ira. O que é então a ira de Deus? Eu acho que a melhor definição é a definição do A.W. Pink nesse livro chamado Os Atributos de Deus. Aliás, um livro curto, pequeno, que vale a pena você ler. Os Atributos de Deus, A.W. Pink. A ira de Deus é sua eterna ojeriza, nojo, asco, por toda injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que Ele lavra sobre os pecadores. Deus está irado contra o pecado, porque o pecado é uma rebelião contra a sua autoridade, um ultraje à sua soberania inviolável. Deus é um Deus que se ira, e Ele manifesta essa ira como? Primeiro, em juízos temporais. Deus manifesta ainda hoje juízos. Deus pode fazer ações na vida de alguém ou na vida de uma nação como juízo. O problema é que nós, na nossa perspectiva, não conseguimos saber o que é juízo e o que não é. Quando você lê na Bíblia as histórias, exemplo do dilúvio, você sabe que é juízo por quê? Porque Deus falou que era. Agora você não pode pegar uma catástrofe que aconteceu, um tsunami, um terremoto, e falar, tá vendo? É juízo de Deus. Pode ser,
Pode não ser. Não nos cabe fazer essa afirmação. Eu me lembro que alguns anos atrás teve um tsunami terrível lá naquela região da Indonésia. Lembra disso? 2004, se eu não me engano, 2005, que mais de 300 mil pessoas morreram. E muita gente na internet falava assim: tá vendo? Deus está punindo aquela população pagã porque eles adoram ídolos e não a Deus. Não muito tempo depois, lá em São Paulo, o teto de uma igreja caiu e feriu muitas pessoas. Se eu não me engano, uma pessoa morreu, se eu não me engano. E aí, foi juízo na igreja também? Você está em posição de julgar? Você está em posição de definir? Não, nós não estamos. Então a gente não consegue falar: isso é juízo, isso não é. Ah, o carro do meu primo que não é crente bateu. Também não é crente? Aí, crente não bate carro, né? Então assim, Deus faz ações de juízo, mas nós não conseguimos discernir o que é e o que não é. A gente só consegue saber o que a Bíblia fala. E a Bíblia fala que quanto mais próxima estivesse a volta de Jesus, mais catástrofes, guerras aconteceriam como sinais da sua vinda. Isso eu posso dizer. Agora, dizer que Deus permitiu que o fulano batesse o carro, que o fulano ficasse doente, porque Deus está punindo, aí você está assumindo um papel de juiz que não é seu. Entretanto, isso não significa que Deus não exerce juízos temporais. Deus exerce. Ele exerce juízo, tanto na vida do ímpio, quanto na vida do crente, com um sentido de disciplina, de aperfeiçoamento. Então ele faz o juízo temporal, e a ira de Deus tem a sua manifestação final no inferno. O que é o inferno? É a ira de Deus de modo pleno naqueles que não se arrependeram. Então Deus é um Deus que se ira. Agora, se esse é um atributo comunicável que Deus comunica a nós, isso quer dizer que, você tem a habilidade de se irar, e alguns mais do que outros. Alguns se iram com mais facilidade do que outros, né? Tem gente que tem um pavio mais curto que o outro, né? Esse pavio tem que ser santificado, viu? Mas você tem a habilidade de se irar. E a ira não é pecaminosa em si. Se a ira de Deus é a sua reação contra o mal, o cristão pode, de maneira justa, santa, reagir contra o mal também. Reagir contra o mal. Se você ama crianças, e se você entende que a vida começa na concepção, você vai reagir contra o aborto. Se você ama os judeus como etnia, você vai reagir contra o holocausto. Se você ama mulheres, você vai reagir contra qualquer tipo de abuso. É reação natural. Tudo que está em desconformidade com a bondade de Deus, nós devemos reagir. Então a gente deve buscar justiça pelos meios legais, deve orar por justiça. O problema é que, por sermos pecadores, normalmente a nossa ira se desvia dessa ira justa para uma ira pecaminosa. Isso acontece com muita frequência. É por isso que Paulo fala em Efésios: irem-se, mas não pequem. Não deixem o sol se pôr sobre a sua ira. Dá para irar sem pecar? Dá, mas é difícil. Só com o auxílio do Espírito Santo. Mas Deus se ira e nós podemos nos irar também, contra todas as injustiças do mundo, contra o pecado. Quer ver uma coisa que exemplifica muito bem isso? Imagina uma mãe que ama o seu filho, mas vê o seu filho se afundando nas drogas. Eu não sei como é que é isso aqui em Uberlândia. Em São Paulo é a coisa mais natural do mundo. Na última igreja que eu pastoreei, na periferia de Diadema, era a coisa mais normal do mundo. Mães chorando por filhos envolvidos em drogas. A mãe odiava aquilo. A mãe odiava não só o vício em si, mas odiava que o filho se entregasse àquilo, ao mesmo tempo que amava o filho. Com Deus é a mesma coisa. Deus se ira justamente e nós devemos nos irar justamente também, não dando vazão ao pecado, não dando vazão ao revanchismo, à vingança.
Mas nós podemos nos irar, nós devemos nos irar. Alguma dúvida sobre a ira? Alguém irado? Todos calmos? Vamos continuar então. Vamos lá, irmãos. Indo para o nosso último bloco aqui. Dentro dos atributos comunicáveis, vamos falar de atributos de propósito. E entre esses dois, nós vamos falar de vontade e do poder de Deus. Primeiro, sobre a vontade de Deus. Deus é um ser pessoal e, como tal, ele tem vontade, ele tem propósito. E a Bíblia deixa isso de modo muito claro para nós. Veja, por exemplo, Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Outro texto aqui, Daniel 4:35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Deus é um ser que tem vontade e ele determina todas as coisas, tanto nas coisas grandes quanto nas coisas mais pequenas. Na definição do N. Gruden, ele diz assim: a vontade de Deus é o atributo pelo qual ele aprova e determina tomar todas as providências necessárias para a existência e a atividade de si mesmo e de toda a criação. Ou seja, Deus é aquele que escolhe e determina os meios e os fins. Todas as coisas são decretadas por Deus. Isso aqui é um assunto de uma aula separada, tá? Mas por hora, basta você saber que tudo vem do decreto de Deus. Tudo. Agora tem um problema que a gente tem que entender. Se Deus decreta todas as coisas, e se a vontade de Deus não pode ser impedida, será que tudo que acontece no mundo é vontade de Deus? Sim ou não? Permissão? Eu vou deixar você no suspense e trabalhar isso na aula de decretos de Deus. Agora, eu quero que você entenda que a Bíblia trabalha vontade de Deus de duas formas. A primeira forma é o que nós chamamos de vontade preceptiva. Preceptiva vem de preceito, ordenança, mandamento. Ou seja, Deus revela os seus preceitos, as suas ordenanças para o ser humano. Pensa nos 10 mandamentos. Não matarás. É vontade de Deus que o ser humano não mate? Claro, Deus não quer que o ser humano mate. Mas o ser humano mata? Mata. Porque a vontade preceptiva, o preceito, pode ser desobedecido. Porque a vontade preceptiva revela como Deus deseja que o ser humano ande, como o ser humano se comporte. Tudo bem? Então, vontade preceptiva. Agora, ao mesmo tempo, a Bíblia fala da vontade de Deus como sendo também a vontade decretiva. Os decretos de Deus que Ele fez antes da fundação do mundo. Esses decretos são exclusividade de Deus. Algumas coisas Ele revelou para nós na Bíblia. Algumas coisas. Por exemplo, Ele decretou salvar pecadores através do seu Filho Jesus. E isso vai acontecer, não tem jeito de não acontecer. Aliás, já aconteceu e está acontecendo. Ele decretou que um dia o seu Filho voltará para buscar a sua igreja e para redimir todas as coisas. Tem chance disso não acontecer? Não tem. O que Deus decreta, acontece. O problema é que a gente não tem acesso à vontade decretiva de Deus. Não tem acesso. Deus não revelou para nós. E a gente fica gastando tempo querendo descobrir qual que é a vontade de Deus para nós. Pastor, devo mudar de cidade? Devo aceitar esse emprego? Devo casar com esse, com essa? Qual que é a vontade de Deus? E aí a gente fica paralisado. Não, enquanto Deus não fala nada, eu não vou fazer nada. Mas Deus não tem obrigação nenhuma de revelar a vontade decretiva dele. Ele pode revelar? Ué, se ele quiser, ele faz o que ele quiser. Mas ele costuma fazer isso? Não. Então a nossa preocupação tem que ser assim: eu vou viver de tal forma a obedecer os preceitos de Deus, porque através da obediência, através dos bons conselhos, através
da condução do Espírito Santo, aí sim eu vou tomar boas decisões, eu vou ser guiado por Deus. A gente costuma fazer isso porque a gente quer se livrar do sofrimento, não é? Não, eu vou esperar Deus me revelar, porque se Ele me revelar e eu seguir, não tem erro. Não tem erro. E se der errado, aí você tem que culpar. Mas Deus falou, não é? Deus falou, então Ele é o culpado. E a gente impede o processo de crescimento, amadurecimento. Se você quer saber mais sobre isso, eu indico um livro para você. O livro Faça Alguma Coisa, do pastor e teólogo Kevin D. Young. Livro maravilhoso sobre isso. Em português, nós também temos o livro do Dr. Heber Campos, foi meu professor, chamado Como Tomar Decisões Segundo a Vontade de Deus. É um livro maravilhoso. Também vai ajudar nessa questão da vontade decretiva e preceptiva. Ok? Para encerrar nossa aula, irmãos, eu quero falar em 2 minutos sobre o atributo do poder de Deus. A Bíblia deixa claro para nós que Deus tem todo o poder, toda a capacidade de colocar em prática a sua vontade. Nada impede a Deus. Como diz lá o texto de Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Então, a onipotência de Deus, de acordo com a definição do Gruden, que vai aparecer para você, em algum segundo vai aparecer para você, significa que Ele pode fazer tudo o que for da sua santa vontade. Presta atenção nisso. Ele pode fazer tudo o que está de acordo com a sua vontade. Isso significa dizer que tem coisa que Deus não pode fazer. Porque Ele não é poderoso? Não, Ele pode tudo. Mas Deus não vai contra o seu próprio caráter. Por exemplo, veja comigo aqui esses exemplos. A Bíblia fala que Deus não pode mentir. Porque se Ele é totalmente veraz, fiel, se Ele é o padrão da verdade, é uma impossibilidade lógica Ele mentir. Se Ele mente, Ele vai contra a sua própria natureza, e Ele não faz isso, Ele não pode fazer isso. Outra coisa, Deus não pode ser tentado pelo mal. Porque a tentação, ela encontra eco na nossa natureza pecaminosa. Deus não tem natureza pecaminosa. Então Ele não é tentado. 2 Timóteo 2,13. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode falar uma coisa e depois desfalar. Essa palavra não existe, tá? Deus não pode negar o seu próprio caráter, seus atributos. Deus não pode. Então dizer que Deus é onipotente não significa dizer que Ele faz qualquer coisa. Dizer que Ele faz qualquer coisa é dizer que Ele pode mudar. E Ele não pode mudar. Então tem coisas que Ele não faz porque Ele não vai contra o seu próprio ser. Tudo bem? Por Deus ser totalmente e infinitamente poderoso, nós chamamos isso de onipotência. Deus é onipotente. E Ele comunica isso com a gente por quê? Porque nós também temos a capacidade, em certa medida, de exercer nossa vontade, de fazer o que a gente quer, em certa medida. Com Deus isso é multiplicado ao infinito. Irmãos, para encerrar, eu quero falar 2 coisas, 2 frases, e a gente encerra com isso. Nós vimos na última aula os atributos incomunicáveis, e nessa aula os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis devem conduzir o nosso ser à adoração. Por quê? Ao meditar nos atributos incomunicáveis, nós vemos que Deus é único. Não há ser como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Ele é infinito, Ele é transcendente. Ele é eterno. Ele está em todos os lugares. Então, meditar nos atributos incomunicáveis deve levar o seu coração à adoração. Agora, meditar nos atributos comunicáveis devem levar você à imitação. Deus comunica com você certos atributos para que você o imite de certa forma. Paulo fala isso em Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, como é que Deus ama, já que Ele é amor? Leia na Bíblia e imite isso nos seus relacionamentos. Como é que Deus exerce sua bondade? Veja na Bíblia e imite isso. Como é que Deus exerce sua ira? De modo santo, veja isso e imite na Bíblia. Então os atributos não estão aqui só para nossa contemplação.
estão também para a nossa imitação. Que Deus nos faça gente parecida com Jesus, porque Jesus é a encarnação visível desses atributos que são invisíveis, são metafísicos, subjetivos. Então que Deus nos ajude, irmãos, a sermos como o nosso Senhor Jesus. Amém. Então, nós vamos encerrar agora, orando e pedindo a bênção de Deus. Santo Pai, obrigado por essa aula, obrigado pelo privilégio de meditar nos teus atributos comunicáveis. Obrigado, Senhor, porque tu és amoroso, bondoso, generoso, não apenas com toda a criação, mas conosco, pecadores como somos. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado porque tu és o Deus incomparável, mas que também comunica conosco atributos que tu mesmo tens. Nos ajuda, Senhor, a sermos imitadores teus. Nos ajuda a, em nossa vida, em nossos relacionamentos, colocarmos em prática esses atributos, de modo que o nome do teu Filho seja glorificado em nós. Obrigado, Pai, por essa aula. Abençoa o restante do nosso domingo, da nossa vida, da nossa semana. É essa a nossa oração feita no nome do teu Filho Jesus. Amém.